O advogado disse aqui que não há nenhuma prova do que está sendo imputado a André Janones. Eu acho que ele não procurou direito nas redes sociais. Se ele fosse na minha rede social mesmo, iria ver um vídeo em que transcrevo aqui algumas das palavras que André Janones falou contra alguns dos deputados que estavam tentando tirá-lo para que ele parasse de atrapalhar o deputado Nicolas. Ele falou: vem, me bate, vem cá, machão, um com 90 anos de idade, com a boca fedendo, ali um nhonho. Então, não são somente esses crimes que, inclusive, o relator imputou a ele como homofobia, que estão descritos no relatório. Tem crime de etarismo, discriminação se referindo ao peso das pessoas, ameaça, desrespeito. Inclusive, o advogado disse que ele estava fazendo o papel que todo deputado tem que fazer, de informar os seus eleitores. De ir lá fazer um vídeo, e todo mundo sabe que não é verdade. O que ele gosta é de lacrar, ele não estava querendo informar nada. Aliás, muito bem destacado aqui, ninguém nunca vê André Janones na Câmara dos Deputados. Eu tenho o desprazer de algumas vezes ver porque ele tem o gabinete em frente ao meu. Mas ele nunca está no plenário da Câmara dos Deputados. Eu não sei nem como que ele vota, porque ele não vai nem ao plenário para registrar presença. E quando vai, é para causar tumulto. E por quê? Porque dessa vez estava Nicolas Ferreira fazendo o seu discurso. Ele parece que ele tem uma paixão incubada pelo Nicolas. Aliás, incubada não. É explícita a paixão que ele tem por Nicolas Ferreira. E foi lá fazer o seu tumulto, gravações, e começou a chamar Nicolas de cadelinha, de diversos termos. É evidente que a bancada do PL foi ali para retirá-lo, porque ele estava atrapalhando o bom andamento da Câmara dos Deputados. Mas eu gostaria aqui de dizer para todos vocês que se nós estamos chegando nesse momento aqui hoje, é porque muita coisa já aconteceu e não houve justiça. Não houve justiça por parte da Justiça, não houve justiça por parte do Conselho de Ética em outras oportunidades. Muito obrigado, presidente. É uma honra estar aqui no Conselho de Ética, primeira vez que eu participo dessa reunião como membro. Senhor excelentíssimo relator, li com atenção o relatório de Vossa Excelência, concordo com todos os pontos, com exceção da punição prevista. Vossa Excelência fala em 3 meses, né? Concordo que Vossa Excelência tem que se ater aos atos que foram narrados aqui, mas nós não temos essa obrigação. Nós não temos a obrigação de votar somente convencidos pelos atos que foram praticados por André Janones na última sessão da Câmara dos Deputados. Nós temos a obrigação de zelar pela Câmara dos Deputados, pelos deputados federais, porque eu pergunto, quem de vocês aqui pode dizer com orgulho que é deputado federal igual a André Janones? Quem aqui tem coragem de defender André Janones? Vocês vão ver hoje alguns esquerdistas se posicionando, defendendo ele aqui no Conselho de Ética. Sabe quantos defenderam ele lá no plenário? 0. Ninguém foi ajudar o Janones quando ele estava sendo agredido pela direita. Mentira! Ele foi à frente do discurso do Nicolas para, como disse o Jordi, lacrar. Simplesmente para gravar um vídeo afrontoso. Um deputado que não está presente. Sabe quantos relatórios ele apresentou no ano de 2025? 0. Sabe quantos requerimentos de autoria dele? 5. Ou seja, um deputado que é pago pelo imposto do cidadão brasileiro que não faz nada. Não aparece na Câmara, não trabalha, não produz, vem aqui para gravar vídeo, né? Afrontando o deputado Nicolas, que é do mesmo estado que ele, nunca teve coragem de me afrontar, eu não sei por quê. Eu não faço ideia, mas Janones nunca teve coragem de me afrontar. Eu não sei. O comentário é com vocês. O ponto que nós temos que trazer aqui é que eu não sei por que ele ainda é deputado. Eu juro para vocês, réu confesso de rachadinha. Réu confesso. Porque para assinar o acordo de não persecução penal, um dos requisitos é justamente a confissão do crime.
Ou seja, ele confessou que tirou dinheiro do salário do assessor para pagar contas particulares dele. Missão difícil a do advogado do André Janones aqui hoje. Admiro sua resiliência, doutor. Mas o senhor está aqui na função de advogado. Os outros deputados que vão tentar defender ele, eu quero ver defender ele por ele ter utilizado fotos nuas de uma ex para chantageá-la. Eu quero ver mulher defender o Janones. Eu quero ver deputado defender o Janones sabendo que ele é réu confesso de rachadinha. Esse cara tem que ser expurgado. Eu tenho vergonha de dizer que sou tão deputado federal quanto ele. É um absurdo. Um absurdo. Eu vou finalizar a minha fala, acho que até tomei tempo demais, mas eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte dessa comissão, agradecer Vossa Excelência pelo relatório, compreendo que Vossa Excelência diminuiu a pena, o pedido inicial era de 6 meses, Vossa Excelência diminuiu para 3. Agradeço o presidente pela oportunidade e os demais colegas. Eu acho que quem resolver defender o Janones hoje tem que colocar bem a mão na consciência e pensar se vale a pena defender esse tipo de gente. Muito obrigado. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, inclusive, pela deferência, porque eu fui rapidamente ali ao hall da Tacrigrafia, avisei o senhor e conseguimos fazer todas as atividades. Senhores e senhoras, nós estamos em um conselho de ética, eu acho que essa palavra precisa ser retomada com a força do seu sentido. Quando nós falamos em ética, nós não falamos apenas, e nós não devemos falar em um lado, nós devemos falar em buscar a verdade, a convicção mais profunda, e é isso que eu farei aqui, ao abordar os fatos que aconteceram no plenário. Eu não vou me pautar nesse conselho de ética apenas pelo lado em que se está, porque não serei justa se fizer isso. É preciso buscar a coerência com as nossas decisões e votos anteriores. E eu quero comparar, sobretudo pelos anos de trabalho que tenho na Comissão de Constituição e Justiça, pelos estudos que tenho procurado produzir antes de cada decisão em matéria que significa sanções ou punição acerca de dosimetria, que nós estamos aqui com uma proposta, senhor relator, com todo respeito, o cumprimentando pelo trabalho, com uma proposta que nós podemos questionar em diálogo com Vossa Excelência, um diálogo de mais alto nível. Primeiro, senhor presidente, que os fatos, eles devem orientar as nossas decisões. Se fôssemos observar por dimensão pregressa, poderíamos imputar a um ou outro colega aqui presente as mais bárbaras circunstâncias. Discursos de ocasião, discursos ao léu, podem fazer parte, às vezes, de uma demarcação política, e ainda assim são questionáveis, sobretudo pelas pessoas que buscam maior inteligência na abordagem e raciocínio acerca da política. Mas, às vezes, é preciso também baixar o tom no sentido de procurar os fatos e nos posicionarmos acerca deles. O plenário da Câmara dos Deputados, e não ao acaso o presidente Arthur Lira, definiu e defendeu a Resolução 11 de 2024, eu integrei como parte da mesa diretora, fazendo ressalvas, inclusive, a essa resolução, mas o presidente Arthur Lira fez essa resolução, propôs a resolução que foi aprovada pela mesa e pelo plenário, porque o plenário não é um ambiente saudável da política. E quando nós pensamos em que o nosso plenário, lamentavelmente, deixou de ser um ambiente saudável da política e do bom debate, não é possível imputar essa responsabilidade a um só. Quer dizer que o deputado Janones é, então, aos olhos desse Conselho de Ética, o dissenso, é o desequilíbrio, é o ataque? Não. Há em torno daquela tribuna, do lado em que a direita se pronuncia, um ataque constante a quem quer que passe por ali. E há um tratamento diverso. Alguém escreveu aqui, sobretudo no parecer, há uma referência aos temas relacionados à LGBTQ e fobia. Mas eu vou dizer a vocês, eu presidi a sessão da Câmara quando o Nicolas Ferreira colocou, em seguida do pronunciamento de Érica Hilton, uma peruca e ocupou aquela tribuna. Aquilo é a manifestação de transfobia, de homofobia, de ataque às pessoas que se poderia ter. E este Conselho de Ética arquivou, não considerou. No caso do deputado Janones, eu não ouvi nada, não há nada acerca disso. Até porque, aí o relator, e eu me baseio no seu parecer, porque é correto,
juridicamente, tecnicamente, ele indica que deve ser orientado o que se vê a partir das gravações oficiais da Câmara dos Deputados. E a gravação oficial mostra uma turba, não só o deputado Janones, mostra uma turba, que vários dos colegas que integram esse Conselho de Ética também são parte dessa turba, que utiliza o plenário de uma forma a desrespeitar o próprio parlamento. Então, nós não teremos uma solução razoável, não teremos o direito e a justiça se instalando ao indicarmos o deputado Janones como a fonte de todo o mal e suspendermos o seu mandato por 3 meses, se não tratarmos da conduta orientada por partidos e líderes de dissenso, de ataque e de obstrução, não apenas regimental, mas obstrução física, muitas vezes, de colegas parlamentares, o que acontece quando se caminha para o lado direito do plenário, para se subir pela escada à mesa diretora. Portanto, senhores e senhoras, ética é um campo da filosofia em que nós devemos agir com correção. Se não há nos autos, se não há comprovação, como condenar? Além do que, pela primeira vez esse plenário registrou aqui no Conselho de Ética a responsabilidade contra um deputado que agiu contra uma mulher há poucos dias, o deputado Giovana Ferreira. Ah, sim! Aí existia prova, não só a gravação, mas N depoimentos, a repetição do dolo, do ataque, e ele foi sancionado em 3 meses. Sem nenhuma comprovação, o deputado Janones vai ser sancionado também em 3 meses? Simplesmente porque ele não é mais, como alguns disseram, talvez com certa dor e tristeza, porque o queriam ao lado de Jair Bolsonaro, talvez agora atacando o Brasil, ao lado de Trump, não sei o quê. A posição política do deputado Janones não pode ser julgada aqui. Ele tem direito à posição política. Ele é um parlamentar, com a sua consciência, ele tem o dever de defender a sua consciência. Então, não tentem nos imputar, nos colocar em situação difícil, porque eu me baseio exclusivamente aqui por comparações com outros casos gravíssimos que foram liberados nesse Conselho de Ética por vossas excelências também. Bom, presidente, obrigado pela oportunidade de poder me posicionar nesse assunto que eu acho que é a pauta da semana, né? Não, a pauta do dia hoje no Brasil. Acho que muitas pessoas estão assistindo agora o que está acontecendo, até porque eu acho que é algo esperado por milhões e milhões de pessoas no nosso país. Parabenizar o relator pela excelente relatoria, onde você conseguiu descrever exatamente o que aconteceu naquele dia, naquele momento, acima de qualquer dúvida, de qualquer questionamento. Bom, vamos lá. Como disse o meu colega que me antecedeu, realmente, essa comissão já começa sendo desrespeitada pela ausência da pessoa em questão. O fato dele não se prestar ao esforço de estar aqui hoje para se defender para mim, é uma espécie de confissão, uma admissão de culpa. Ele sabe que o que ele estaria defendendo aqui é simplesmente indefensável. E todos nós sabemos que para estar aqui se defendendo no Conselho de Ética, muitas vezes, por estarmos em um ambiente político, não é apenas um fato específico que gatilha isso. É muitas vezes uma culminação de vários fatos de comportamento histórico de uma pessoa aqui no nosso Congresso, aqui na Casa dos Deputados Federais. Isso é inegável. Há muitos casos onde uma pessoa, um deputado, pode se exceder, mas não necessariamente ele terá que se defender no Conselho de Ética, porque ou ele tem a honra de se desculpar, algo que eu mesmo, em momentos que eu me excedi, fiz questão de me desculpar publicamente, mas é uma questão de uma culminação de eventos, de comportamento, da opinião que essa pessoa vai cultivando ao entorno dela aqui na Câmara dos Deputados. Esse é um dos casos que nós estamos tratando hoje. No caso do André Janones, como disse o meu querido amigo Paulo Bilinski, ele é um deputado que envergonha essa casa. Isso é feito diariamente. Repito, todos nós somos passíveis de ocasionalmente nos excedermos. Eu mesmo já me excedi. A polarização aqui nessa casa acaba criando um ambiente muito instável, volúvel. Eu mesmo já me excedi. O Jordi também já se excedeu. Nosso líder Sóstenes já teve momentos onde nós nos excedemos, é ou não é? Mas temos a honra de depois admitirmos, pedir desculpas e muitas vezes conversar com a pessoa que se sentiu ofendida no sentido de apaziguar a situação para que tenhamos um ambiente agradável. Afinal de contas, aqui é como se fosse a nossa segunda casa.
A questão do Janones é que ele ocasionalmente se posiciona e se porta como uma pessoa normal. É o inverso. Não é que ele ocasionalmente se excede. Ele ocasionalmente se posiciona, se porta como um ser humano normal. É por isso que ele evita conviver com qualquer um de nós. E é verdade, eu nunca vejo esse cidadão aqui. Mas não é isso que está na pauta. Como eu disse, nós estamos aqui julgando uma pessoa que já deveria ter sido retirada dessa casa. Nós temos um deputado federal que admitiu que cometeu o crime de rachadinha. E aí, para a ironia do destino, ele acusava todas santas pessoas da oposição de cometer esse crime. Então, assim, só para a gente entender que o que está acontecendo aqui é correto, eu preparei um resumo breve, relator. Não vou tomar muito do seu tempo, mas vamos lá. Janones conta que criou fake news para ajudar a eleição do Lula. Eu pergunto para o senhor presidente, se algum membro da oposição admitisse isso aqui publicamente, seria cassado imediatamente. Admitiu para a imprensa que criou fake news para ajudar na eleição do Lula. André Janones confessa que manipulou a informação e que o método é eticamente duvidoso. Ele confessa que manipula informações para eleger o Lula e confessa que o é eticamente duvidoso. Se fosse o Jordi fazendo isso daqui, você pode ter a mais absoluta certeza, seria cassado. André Janones chamava auxiliares de desgraçados burros incompetentes. Vocês se lembram do áudio desse deputado em questão, chamando seus assessores e todo mundo que trabalhava para ele de desgraçados burros incompetentes? Pois é, foi quando saiu o áudio também, onde ele confessava a rachadinha. André Janones pagou 135 mil à empresa de assessor investigado na lavagem. Não teve busca e apreensão nem nada. A oposição, por muito menos, teve busca e apreensão por conta disso. André Janones diz que Michele Bolsonaro não é incomível. Imagine se fosse qualquer pessoa da direita falando uma coisa dessa. Vamos lá, gente. Nós não estamos aqui julgando a assiduidade do Janones, que realmente, pelo que percebo, apesar do painel enganoso permitir presenças, ele não é o único. Eu poderia listar, assim, de cor, uns 10 deputados que raramente aparecem. Então, mas não vou perder tempo com isso. Segundo, não se está julgando, nesse caso específico aqui, o histórico, a postura, as orientações políticas, as relações afetivas do deputado André Janones. Como é próprio desse Conselho de Ética, qualquer representação tem que ser sobre fatos específicos. E aí eu votarei contra a suspensão liminar, cautelar, imediata do deputado, porque esse caso merece uma apreciação muito mais cautelosa do que a suspensão cautelar. E por que isso? Primeiro, o deputado Sóstenes, como é de seu direito, eu diria até dever, fez uma representação à corregedoria. A corregedoria da casa não teria a obrigação de enviar imediatamente à mesa diretora. Aliás, no meu modo de entender, ela deveria, como está garantido pelo regimento interno, no artigo 31, inciso 3º, promover diligências sobre esse caso, que tem vários aspectos, além do foco no deputado Janones. Portanto, a medida liminar é de suspensão de mandato por 6 meses, como proposto, por 3 meses, ela é exagerada por acelerada, e isso pode gerar injustiças. Os fatos. Eu estava nessa sessão, do lado onde o campo dito progressista, de esquerda, fica. Há uma divisão no plenário, aliás, que vem desde a Revolução Francesa. Nós somos tradicionalistas. Bem, eu vi o tumulto, vi o Janones lá, entre vários, do lado de lá. É óbvio que não é adequado, embora o direito de ir e vir no plenário seja assegurado a qualquer um, você ir no lado em que um deputado
conservador estava falando, para defender Trump, para defender a taxação, defendendo lá as suas ideias que eu considero esdrúxulas e que podem, sim, merecer no debate político o repto, a crítica. Isso não é crime, isso não ofende o decoro parlamentar. E vou além, nem mesmo as expressões, que eu não sei se o Janones falou, nem nas redes, eu não sou de ficar acompanhando redes, de capacho ou servil ou, qual é o termo, vira-latas para quem está defendendo Donald Trump. É próprio do calor do debate político.